Queridos, hoje a nossa aula vai ser sobre Apocalipse 3, 7, 13. Eu vou ler com vocês, que é a carta à igreja de Filadélfia, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei, que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança. Eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Eu vou comprar durante o ano alguns livros desses, vou sortear aqui na classe para vocês. Esse livro, ele é muito bom. Por que ele é muito bom? Porque ele faz uma leitura, todos esses livros que o pastor Sandro, pastor Leonardo tem usado como base, ele dá uma pesquisada em esses livros todos, né? E tira o melhor deles todos e faz uma apresentação muito didática, né? Esse livro aqui mudou o meu modo de olhar para Apocalipse, né? O que a gente tem aprendido, tem visto aqui? Que Apocalipse é um livro totalmente a nosso favor, né? Deixa eu ver aqui no meu bolso. É um livro totalmente a nosso favor. Quem é que tem problema, vai ter problema no livro de Apocalipse? Né? O diabo, a besta. Apocalipse é um livro da justiça final, onde nós seremos preservados, né? E todo mal receberá o juízo. Então, Apocalipse é um livro que fala da consumação, né? Da nossa história. A igreja de Filadélfia é uma igreja... Esse aqui é um subtítulo, né? A igreja olha para as oportunidades e não para os obstáculos. A Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, do reinado de Átalo II, dos anos de 159 a 138 a.C., né? A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do Correio Imperial de Roma para o Oriente. Era uma cidade chamada Porta do Oriente, chamada de Pequena Atenas. Ali tinha muitos templos dedicados a outros deuses, né? Por isso que Jesus fala que ele é o Deus verdadeiro. A cidade estava cercada também de muitas oportunidades. Essa é uma cidade, ele fala que a porta que Jesus abre, né, ninguém fecha, porque é uma porta estratégica para a divulgação do Evangelho, né, de Jesus aqui. Uma cidade também que sofria com muitos terremotos, né, eles tinham muitos terremotos. Então, os tremores de terras era frequente e levando muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de um lugar mais seguro, né? Jesus, ele não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. Então, cada
cidade, cada igreja dessa está numa cidade que estrategicamente pensada por Jesus para divulgar o evangelho, né? A cidade de Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. John Stott afirma que a cidade, John Stott é um teólogo, né? Afirma que a cidade tinha sido para a cultura grega, era agora para o evangelho cristão. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, grega, missionária da filosofia grega, mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante dela para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. A razão por que essa porta permanece aberta diante da igreja é que a sua chave está na mão de Cristo, né? Esse Átalo, ele amava tanto seu irmão Eumenes que apelidou de Filadelfos, o que significa o que amava seu irmão. Daí vem o nome da cidade, Filadélfia. Interessante, né? Mas essa cidade ela vai mudar de nome várias vezes. Por isso que Jesus aqui fala que ele vai dar um novo nome, né? Então ele fala que um terremoto 17 depois de Cristo destruiu Sardes, também atingiu Filadélfia. Mas para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. A cidade fora batizada com um novo nome depois da sua reconstrução, por volta de 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial. Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, né? Uma nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Jesus então aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então ele pega esse contexto de mudança de nomes da cidade e fala que a cidade vai se chamar a Nova Jerusalém, né? Ele fala também que o pastor Hernandes fala que no céu nós reinaremos com ele e nos assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, sua delícia, a menina dos seus olhos. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, ele promete guardá-la das provações que sobrevirão. A igreja foi fiel a Cristo, Cristo a guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra, Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Cristo, porém, é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é o muro de fogo ao seu redor. Ela é o povo selado de Deus, é o povo selado de Deus e o maligno. Nem seus terríveis agentes podem tocar na igreja de Cristo. Ela está segura nas mãos do Senhor. Vocês lembram lá de Jó? Logo no início de Jó, fala que Deus está falando, Satanás está lá, está um encontro lá dos anjos com Deus, está lá Satanás presente, e Deus fala assim: olha, você já viu meu servo Jó, né, que é um homem justo, íntegro? E aí Satanás fala assim: não, mas é fácil ser íntegro e bom e justo, porque o Senhor cercou ele com a sua proteção. Ele fala, tem uma sebe à volta dele, né? E aí Deus fala assim, Deus permite que o inimigo, olha só que interessante, pede autorização a Deus para tocar nos bens materiais de Jó. E Deus faz essa concessão para provar a fidelidade de Jó, mas ele fala, olha, só nos bens materiais, nele você não toca não. Então, nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador,
o inimigo não tem autoridade mais sobre a nossa vida. E tudo que acontece conosco, né, as provas que acontecem, elas têm o objetivo de nos trabalhar para que a gente aprenda a depender mais e mais do nosso Senhor, né? Essa igreja aqui é uma igreja simples, pequena. Eles falam que a maioria era de ex-escravos, né? Gentios, mas uma igreja que era fiel à palavra, que resistia a toda a pressão social. Hoje a gente tem um Brasil que a maioria é cristão, né? Você imagina ao contrário. Os cristãos eram minoria, e o que era normal era você adorar outros deuses, era toda a vida social da cidade, a gente já foi falado aqui, favorecia pessoas que adoravam outros deuses. Então os cristãos eram pessoas estranhas, né, naquela época. Aqui o pastor Hernandes fala que essa carta usa 3 símbolos que regem toda a mensagem. Uma porta aberta, a chave de Davi e uma coluna no santuário de Deus. É colocada diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi, enquanto o vencedor é feito como coluna no santuário de Deus, né? Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. A primeira porta aberta é a oportunidade da salvação. Jesus disse em João 10:9 que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele também usou essa figura no Sermão do Monte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vemos aqui 2 portas, e ambas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente que caminha para a destruição, o inferno, e outra porta abre-se para um caminho estreito, escassamente povoado, que leva à vida eterna. Eu vou enviar para vocês um vídeo que fala sobre o inferno. Eu acho que a leitura mais interessante que eu já vi da questão do inferno, descrevendo o inferno, do Luiz Saião, que é um estudioso. Luiz Saião, ele foi o teólogo responsável pela Bíblia que a gente usa aqui na igreja, a NVI. Ele que organizou a tradução. Depois eu vou mandar no grupo para vocês. A segunda porta aberta é a oportunidade de evangelização. As angústias da cidade são como que um grito de socorro dos homens carentes do evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidade para se pregar o evangelho. Paulo via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido, né? A gente recebe Jesus na nossa vida, você recebe toda a transformação dele no seu coração, e a gente tem uma missão, que através da nossa vida, mais do que de palavras, a gente testificar essa nova vida para as pessoas à nossa volta, né? Quando a gente está servindo ou trabalhando em alguma coisa, você acaba se preparando mais, né? Você vai dar uma aula, você estuda mais sobre o tema, se prepara, e os professores falam assim, a gente aprende mais dando aula do que como aluno, né? Porque você tem que pesquisar mais, estudar mais. O cristão, quando serve, ele ganha mais intimidade com o Espírito Santo do que quando ele é servido, né? Então, aqui fala a gente tem um chamado através da nossa vida, mais do que por palavras, a gente poder testificar essa nova vida que a gente recebe em Cristo, né? Porque se você tem muita facilidade para falar de Jesus, mas o seu testemunho não condiz com a palavra que você fala, a gente acaba dando um mal, em vez de aproximar, a gente afasta as pessoas de Jesus, né? É muito comum você falar assim, nossa, o pessoal, quem já teve uma experiência ruim com alguma pessoa cristã, isso
acaba afastando, a pessoa não consegue dissociar Jesus da pessoa, né? Ele acaba se afastando de Jesus por causa das experiências que teve com algumas pessoas cristãs, né? A igreja de Filadélfia, segundo John Stott, tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Em primeiro lugar, a igreja era muito fraca, era uma congregação pequena, fraca no sentido de ser pequena, formada de crentes pobres e escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não deveria detê-la no evangelismo. Isso aqui em relação aos valores, né? Até de hoje, uma igreja hoje com poder financeiro alcança mais, né? Chama mais atenção, faz mais eventos. Uma igreja mais simples, o máximo que ela alcança é a comunidade no entorno, né? Mas ele fala que o que é importante é você guardar a palavra e testificar a Cristo. Isso que a gente deve fazer, que essa igreja fazia muito bem, né? Segundo lugar, havia oposição à igreja na cidade. Os judeus, chamados por Jesus sinagoga de Satanás, perseguiram a igreja. No começo, os crentes começaram a recuar. Então Cristo disse para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje os perseguem virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amei. Às vezes na vida da gente, tem muita gente que nos resiste. Às vezes alguém no trabalho, às vezes alguém na família, que acaba resistindo muito a você. E a gente deve orar porque quem muda o coração é o Espírito Santo, né? A gente sabe que quem nos convence de que a gente não está fazendo a vontade de Deus é só o Espírito Santo. Se você está convicto que está fazendo, mas você está se enganando, só o Espírito Santo para convencer você, para mostrar a você que você está fazendo não a vontade dele, mas a sua, né? Então Jesus fala que aqueles que mais fazem oposição, que perseguiam a igreja, ele vai mudar o coração dessas pessoas, né? E vai fazer com que eles se dobrem diante da igreja, né? E o que mais interessante, assim, essas pessoas vão saber que a igreja, aqueles que são do Senhor, são muito amados por Ele, né? Em terceiro lugar, ele fala da ameaça futura da tribulação em Apocalipse 3:10. Seria um momento apropriado para o evangelismo? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro em vez de avançar? Então, nesse tempo em que tem uma crise muito grande acontecendo, né? Aqui a gente não sabe quando é que vai ser esse momento, né? Mas a gente tem vários momentos de crise social, crise financeira, crise econômica, né? Ele fala nesses momentos, qual deve ser a atitude do cristão? Testificar Cristo. Testificar Cristo, né? Ele diz que, em vez de você se esconder, ele fala que você deve anunciar. A igreja aqui era muito perseguida, né, pela comunidade, pela cultura no entorno dela. Ele promete guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Assim como a cidade tinha uma missão, ser a missionária da cultura grega, a igreja devia ser missionária do Evangelho. A porta estava aberta, a porta está aberta. Precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia, né? Então, assim, eu domingo passado falei de um testemunho que eu estava pegando um Uber, né? Posso compartilhar uma experiência sua, César, que a gente teve? Uma vez eu ligando para o César para orar, ele estava no Uber, né? Aí eu orei com ele e falei: "Ô, pastor, aproveita aqui, qual é o seu nome aqui, fulano?" E a gente começou a orar pelo motorista do Uber também. Então, assim, isso é proclamar o Evangelho, né?
Eu não tenho coragem para fazer essas coisas. Eu acho que é o Espírito Santo que coloca coragem na hora, né? E às vezes o Espírito Santo ele toca na pessoa. Uma vez eu entrei no Uber e a moça do Uber começou a falar da mãe que está internada no INCA, no canto. Eu não falei nada, eu entrei no carro, ela começou a falar, né? E então isso é Jesus falando, ó, faz uma oração pelo menos, né? Pela mãe dela, ela devia estar muito aflita ali, né? E da outra vez eu estava no Uber, orei com uma outra pessoa e essa pessoa também perguntou o nome do motorista do Uber, porque ia orar com ele, mas eu entendi que era para orar com ele, botei em viva voz. E ele orou e o motorista começou a chorar, dirigindo e chorando, dizendo que estava precisando muito daquela oração. Eu fiquei assim tão espantado, porque qual a probabilidade da gente encontrar... Deus tá com a mão dele nisso aí, né? Alguém que... E por que Deus se preocupou tanto com a vida dessa pessoa, que fez uma pessoa ligar para mim, para orar comigo, pedir para orar pelo nome do motorista, e eu acabei botando em viva voz. E que cuidado de Deus, como Deus tem um cuidado com a vida da gente, né? A função da igreja é essa, é trazer Cristo para fora da igreja, né? Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma grande garantia, né? Em primeiro lugar, Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus tem não apenas as chaves da morte e do inferno, mas também a chave de Davi, a chave da salvação e da evangelização. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Nem pode alguém entrar quando ele fecha. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Então, quando fala Jesus tem a chave de Davi, Jesus tem a autoridade, né? Dada por Deus. Em segundo lugar, Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém senão Jesus pode abrir a porta da salvação. Quem salva é Jesus. Né? Às vezes a gente quer convencer a pessoa sobre Jesus, né? Fica ali num argumento com ele e você vai até, a pessoa pode ficar até chateada com você e não vai acontecer nada, né? Mas às vezes a pessoa é tocada por Deus, por Jesus de alguma forma, se aproxima de você, há uma obra do Espírito no coração daquela pessoa que favorece você a falar, compartilhar a sua vida, a sua experiência, né? Em segundo lugar, Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém senão Jesus pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo e não de Pedro. Jesus, na verdade, disse a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Atos 16, 19. E Pedro as usou. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos no Pentecostes. Atos 2. Foi mediante a imposição de suas mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Em terceiro lugar, Jesus tem a chave da evangelização. Precisamos compreender a soberania de Cristo na realização da sua obra. Há portas abertas e portas fechadas. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Então, é como se a batalha tivesse ganha. Só que eu preciso me apropriar dessa vitória, né? É como se você pedisse a Deus uma casa, né? Aí Deus fala assim, eu vou te dar uma casa no endereço tal, rua tal, número tal, vai lá que a casa está pronta. Só que a casa está toda encaixotada. A casa é sua. E ele fala assim, ó, eu tenho quem vai montar a casa, o custo de quem vai montar a casa já está pago. Tudo já está pago, só que você precisa ir lá e começar a tomar posse da casa, abrir as caixas, contactar os construtores. Você tem que ser responsável
pela construção, junto com Ele, da casa que Ele está te dando, né? Você tem uma postura ativa, né? Nós somos salvos e a nossa postura na salvação é passiva. É Deus que age. Depois disso, é 100% com a gente também. É com Ele e é com a gente, né? A porta aberta é o símbolo da oportunidade da igreja e a chave é o símbolo da autoridade de Cristo. Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Em primeiro lugar, Jesus ordena à igreja a permanecer firme até a segunda vinda de Cristo. Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse. Jesus envia um telegrama à igreja. Eis que venho sem demora. É só mais um pouco que chegará o dia da recompensa. A herança que Ele preparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. Não precisamos de nada novo, precisamos guardar o que temos. Eu preciso aplicar o que eu já recebi, desfrutar do que eu recebi na minha vida. Precisamos proclamar o que já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho, né? Ser um missionário através do testemunho da sua vida é um privilégio. Você poder testificar a Cristo sobre o Evangelho que você está vivendo é um privilégio, né? Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, Ele removeria o seu candeeiro e removeu. Em segundo lugar, Jesus garante que o vencedor será a coluna do santuário de Deus, no santuário de Deus. Se nos tornarmos peregrinos nessa vida, seremos uma coluna inabalável na próxima, né? Aqui, os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como uma coluna do santuário de Deus. Os crentes de Filadélfia podem viver com medo de terremotos, mas nada os abalará quando permanecerem como colunas do céu. Em terceiro lugar, Jesus promete que o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Esse novo nome terá o nome de Deus, da igreja, a Nova Jerusalém, e o novo nome de Cristo. Pertenceremos para sempre a Deus e Cristo e o seu povo, viveremos com Ele em glória. Isso vai acontecer lá, mas hoje a missão da igreja é através da sua vida, da maneira como você se relaciona com as pessoas. Isso é mais importante do que ficar falando de Bíblia, né? Porque o que vai atrair as pessoas para Deus é o seu exemplo, o seu bom testemunho, né? A porta aberta representa a oportunidade da igreja, a chave de Davi, a autoridade de Cristo. A coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. É a gente lá no céu, né? Convivendo com Cristo. Cristo tem as chaves. Cristo abriu as portas. Cristo promete fazer-nos seguros, como as sólidas colunas do templo de Deus. Quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Isso aqui que a gente tem que, né? A gente acha que evangelizar, a gente quer estudar a Bíblia para poder ensinar a Bíblia para os outros. Não, evangelizar é como você trata as pessoas. Tem a ver com um estilo de vida. É como você se relaciona com as pessoas. É você se relacionar com as pessoas na ética de Jesus, na proposta de relacional que Jesus tem para a gente, né? Isso é que atrai as pessoas para Jesus, é como você as trata, né? Assim, quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Isso é uma coisa interessante também. Às vezes, as coisas se fecham para a gente, né? Você está trabalhando numa situação e tudo vai fechando, vai fechando, vai fechando. Ele fala, não é para você se desesperar, é para você aguardar em oração para que Ele possa fazer o próximo movimento dele, né?
Acima de tudo, devemos ser fiéis a Ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos. Isso aqui é muito importante. As provas são sempre oportunidades, mas se nós olharmos para elas como obstáculos, vai ficar difícil, né? Prova, tudo que a gente vive na vida é oportunidade. Deus tem um propósito. Deus está fazendo uma obra ali na sua vida de alguma forma, né? Guarde essa palavra no seu coração. Jesus abençoe você. É um versículo bem curtinho, né? Agora, isso é muito interessante. Você fala que quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, ou passa por dificuldades, é oportunidade, né? Porque geralmente as pessoas acham, sabe, o que eu fiz de errado? Ou o que aconteceu? Por que eu estou passando isso? Ou que está sendo castigado, né? Do lado da oportunidade. O que Deus está querendo dizer para mim? O que Deus está querendo revelar para mim? E às vezes a gente entende pelo caminho errado, entendeu, pastor? É ruim, entendeu? A gente tem que entender, entendeu? Quando a gente vai, as coisas vão dificultando para a gente pensa logo no que eu fiz de errado, né? O que foi o meu pecado, o que eu estou pecando, o que está oculto na minha vida. Não, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, não tem nada oculto na sua vida, né? O crente sofre acidente, o crente morre de tiro, fica doente, tem problema. E ele tem um testemunho forte, né? O irmão dele foi assassinado pelo melhor amigo, uma pessoa que cresceu na família, era como se fosse um irmão deles, né? Difícil isso, né? Então, assim, mas o que esse texto quer dizer pra gente, assim? Às vezes você pode achar, a igreja era uma igreja sem muita notoriedade social, mas era uma igreja fiel, né? De pessoas pobres, ex-escravos, mas que guardavam a palavra e davam um testemunho da palavra. É isso que a gente tem que se preocupar, né?